vertendo em arrimo a tua cruz. O livro que nós pegamos para fazer a leitura nesta manhã é o livro O Céu e o Inferno. E um trecho que eu vou ler faz referência a um espírito qualificado aqui na seleção por Allan Kardec, que entrevistou e considerou vários níveis de relação do espírito no mundo espiritual. Este espírito ele é qualificado como um espírito sofredor. É o espírito de uma senhora chamada Claire. E a senhora Claire foi alguém que teve uma vida daquelas vidas que nós chamamos das mais agradáveis. E no mundo espiritual ela não estava assim tão bem quanto estava enquanto encarnada. Tem várias mensagens dela e Allan Kardec, como sempre, se recorre aos espíritos para saber até que ponto aquilo é coerente. E o espírito que fez relação foi o espírito de São Luís, que eu não vou ler a mensagem integral, mas só para a gente ter uma ideia boa da sua abordagem. Este quadro, relatado pela Claire durante a sua narrativa, ele é todo verdadeiro e em nada exagerado. Este espírito Claire foi evocado porque alguém na reunião a conhecia e conhecia seu jeito de viver, e por isso mesmo queria saber como é que ela se encontrava lá do outro lado. Perguntar-se-á talvez o que fez essa mulher para ser assim tão miserável. Cometeu ela algum crime horrível? Roubou? Assassinou? Não. Ela nada fez que afrontasse a justiça dos homens. Ao contrário, divertia-se com o que chamais felicidade terrena. Beleza, gozos, adulações, tudo lhe sorria, nada lhe faltava, a ponto de dizerem os que a viam: que mulher feliz! E invejavam-lhe a sorte. Mas quereis saber? Foi egoísta. Possuía tudo, exceto um bom coração. Não violou a lei dos homens, mas a de Deus, visto como esqueceu a primeira das virtudes, a caridade. Não tendo amado senão a si mesma, agora não encontra ninguém que a ame, e vê-se insulada, abandonada, ao desamparo no espaço, onde ninguém pensa nela, nem dela se ocupa. Bem interessante a forma como o espírito frisa o estado psíquico espiritual, o estado de vida de alguém desencarnado que não cometeu nenhum delito contra a lei dos homens, mas que cometeu um delito contra a lei divina. Mas nós vamos nos socorrer do livro dos Espíritos, onde se encontra inscrita a lei divina dentro da consciência de cada um. Então, muitas vezes, quando nós dizemos que agredimos a Deus, nós agredimos a Deus porque agredimos a nós mesmos. Muitas vezes nós podemos até tentar alegar inocência, desconhecimento de causa e afirmar: eu pensava que isto não era importante. É uma tentativa de engano que não cola. Por que não cola? Porque nós sabemos exatamente o que devemos e estamos fazendo aos outros, porque sabemos exatamente o que gostaríamos que os outros fizessem conosco. Todas as vezes que nós menosprezamos, estamos dizendo que deveríamos ter muita condescendência quando alguém nos menosprezasse. Todas as vezes que a gente agride alguém, seria de direito esperar que a agressão viesse em resposta. Todas as vezes que agimos mal, a nossa própria consciência ou o nosso subconsciente ou inconsciente nos adverte de que aquilo não é legal. E quantas vezes a gente já não percebe por força do hábito? É muito interessante como nós chegamos num ambiente onde tem três tipos de pessoas: umas pessoas que nós não conhecemos, umas pessoas que nós já vimos e uma pessoa que nós conhecemos. Imaginemos esta cena num elevador. Entramos no elevador movidos por um princípio de educação formal. Não conhecemos ninguém que já esteja dentro do elevador. Todavia, a educação nos pede
cumprimente aqueles que ali estão. E cumprimentamos, bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, aquele cumprimento formal, sem maior inflexão ou diferença na própria entonação. Depois de estarmos algum tempo naquele ambiente, imaginemos agora estamos num hotel, e já cruzamos com algumas pessoas algumas vezes, no restaurante, no balcão de recepção, ou mesmo dentro do elevador. Mas depois de algumas vezes com aquele bom dia, ou aquele alô lacônico, como nós já nos vimos algumas vezes, a gente já diz, oi, tudo bem? E esboçamos um sorriso. Já não é mais um bom dia, agora é uma saudação mais afetiva, embora ainda distante. E quando entramos já num terceiro momento, num elevador, e encontramos alguém querido, a gente não se limita a dizer oi, bom dia ou dar um sorriso. Criatura, você está aqui? Nossa, como é bom te encontrar. E aí nos tocamos, nos abraçamos, nos beijamos. Mas como complica o nosso quadro quando de repente a gente entra no mesmo elevador e tem gente que a gente nunca viu, tem gente que a gente já viu e gente que a gente quer bem. Que tipo de saudação nós vamos usar? Fica difícil olhar para os desconhecidos e dizer bom dia, olhar para o conhecido e dizer tudo legal, como é que você está? E para aquele íntimo a gente se lançar nos braços. A gente fica todo sem saber onde pisar. Por quê? Porque estamos elegendo um princípio apenas de cortesia, de educação, de reconhecimento, de uma forma excludente. E se a gente entra no elevador e tem uma pessoa que é apenas um serviçal, e isso é mais comum do que se imagina, as pessoas entram, fingem não ver ninguém, seguem sem falar com ninguém. E se esse alguém ver que a porta vai fechar e agir da mesma maneira do tipo, já que você não falou comigo, se cuide porque senão a porta lhe imprensa. A gente que não saudou, a gente agora agride. Por que você não segurou a porta para mim? E o outro pode dizer, porque não é minha obrigação, eu não sou ascensorista. E a partir dali a gente estraga o dia inteiro. É muito interessante como não estamos descumprindo nenhuma lei divina, mas estamos agredindo, porque nós agredimos a nossa própria consciência. É verdade que ninguém é igual, e por conta disso, muitas vezes os tratamentos são diferentes. Enquanto aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o hábito do toque, a gente fala com as pessoas tocando, pegando, abraçando. Nós percebemos que em alguns países, se você toca, isso já é interpretado como uma invasão de privacidade. Por isso mesmo devemos estar atentos aos modos para não quebrar a lei humana. Mas a lei divina a gente não se preocupa com ela, a gente quebra o tempo inteiro. E quebramos por força do hábito já. E queremos por isso mesmo nos encontrar já num nível de progresso muito distante. A nossa Claire, da história a que o livro do Céu e o Inferno faz referência, certamente era uma dessas pessoas. Mas o mais grave da história, talvez não tenha sido ela ter sido como foi, mas o que ela provocou nos outros, principalmente no campo da inveja. E da inveja ruim. Nós vemos uma pessoa feliz e gostaríamos muito de ser aquela pessoa feliz. E a pessoa feliz, ela que faça qualquer coisa da vida. Isto não seria relevante. E na hora que eu não consigo obter a felicidade daquela, eu a discrimino, eu a recrimino, eu a condeno. Qual é a lógica que nós temos, afinal de contas, a nos orientar os passos e as reflexões do dia a dia? Se alguém está feliz, que bom. Se alguém está mais feliz ainda, que coisa melhor. Por que eu tenho que necessariamente querer ser o que está no bem e ao outro nada? Mas a felicidade do outro, ela contagia. Mesmo que eu não chegue ao seu nível, o fato dela estar feliz e por onde ela passar deixar rastros de felicidade, isso pode ser construtivo. Então poderíamos nos perguntar o que fez a Claire
que ela dizendo, sendo vista como uma pessoa tão feliz, tão alegre, seria apenas porque ela estava tendo a alegria do mundo, que era condenável? São Luís chama a atenção para o ponto: ela só amava a si mesma. Esse é um perigo, porque quando eu me amo a mim mesmo, apenas a mim, eu me esqueço do outro, no sentido de não valorizar mais nada ao outro. O outro, ele só tem valor enquanto ele servir para a minha alegria, para o meu prazer. Mas quem é o outro? Dependendo do nível, qualquer outra pessoa é o outro. A que me leva a isto? Me leva sim, o universo é meu, o universo sou eu, então tudo é meu. Mas o mundo não é assim, nem o exterior, nem o interior. E aí passamos a viver traumas, criamos neuroses, descompensamos a nossa própria estabilidade. E o pior, mais grave, é que já perdemos essa felicidade aparente no mundo em que vivemos e no mundo para o qual iremos. Não é chegar do outro lado e ser castigado, o outro lado apenas reflete aquilo que nós vivemos aqui. E a questão do apego à matéria é algo extremamente grave, porque quando desencarnamos, essa matéria desaparece. E no ato dela desaparecer, nós ficamos literalmente sem chão, ficamos sem terra, ficamos totalmente sem matéria para manter o nosso padrão de progresso, nosso padrão de progresso, de melhoria, de superação. Quão importante é que nós tenhamos, dentro de uma obra como O Céu e o Inferno, referências de espíritos que desencarnaram em níveis diferentes. Allan Kardec, em O Céu e o Inferno, teve ousadias que o meio espírita até hoje teme em fazê-lo. Allan Kardec evocou espíritos elevados, evocou espíritos imperfeitos, espíritos sofredores, espíritos odientos, espíritos assassinos, como também evocou espíritos suicidas, e ouviu as suas posições, as suas reflexões do pós-vida. E não havia necessariamente com Allan Kardec o interesse de com isso disseminar qualquer ideia de pavor, mas pelo contrário, nos advertir acerca das possibilidades que nós temos a partir do que somos, as possibilidades que nós conquistaremos através daquilo que estamos semeando hoje. Mas que tipo de semeadura estamos fazendo? Isto, de fato, definitivamente importa à nossa vida. Mas tudo isso muitas vezes não passa de frases ou de efeitos, entre aspas, religiosos. Como que se nós ainda, ou talvez, não precisássemos mais desse tipo de princípio. Quantas pessoas vão aos centros espíritas, vêm ao Leão, por exemplo, quantas outras vão aos templos de outras religiões e ficam esperando apenas um determinado momento, e os outros passam despercebidos ou são desvalorizados. Então, de repente, para não citar exemplos de fora, vimos aqui ao Leão para buscar um passe. Ótimo, temos um objetivo, mas para buscar um passe nós precisamos entender que não é uma atitude mecânica, porque se passe, magnetismo, fosse tudo mecânico, em pouco tempo nós já teríamos desenvolvido máquinas que tivessem até movimentos mais precisos e falassem até com um tom de vozes de locutores. A gente colocaria um gravador para dizer: bom dia, meu irmão, seja bem-vindo à nossa cabine de passes, relaxe, porque os bons espíritos agora cuidarão de você. Os meus braços mecânicos te envolverão, projetando fluidos de saúde e benevolência. Nós iríamos dizer: que coisa linda, mas funcionou? Provavelmente não, porque está faltando ainda um outro elemento da parte daquela máquina, que é o elemento vida, e da parte de nós mesmos, que no primeiro momento aquilo poderia ser interessante, mas depois de 10 vezes a gente já sabia de qual que a máquina ia dizer, e isso ficaria totalmente desinteressante. Querem uma prova?
Lembrem-se quantas vezes a gente já entrou num shopping e chega aquela máquina do estacionamento e vem com aquelas frasezinhas de efeito. Ou então, para quem costuma viajar de avião, tem uma empresa que agora diz: ouçam os avisos mesmo que seja um viajante frequente. Por quê? Porque ninguém mais dá atenção para aquilo, porque se tornou repetitivo. E são vozes bem gravadas, com textos bem produzidos e ainda acompanhado de imagens extremamente bem elaboradas. Quando a gente vem buscar um passe, sobretudo nós estamos nos encontrando com criaturas que estão nos dedicando um pouco da sua energia, da sua vida, do seu tempo, daquilo que pode ter de melhor. Nós, por nossa vez, deveríamos considerar todo o processo como um processo terapêutico. Quantas vezes a gente vem buscar um passe, por exemplo, querendo ter uma estabilidade emocional, mas aí a gente chega, tem muita gente na minha frente, aí a gente vai para a entrevista e eu ainda tenho que dar satisfação da minha vida. Depois a gente vai para o passe, mas eu não gostaria desse jeito, eu preferia daquele outro. E a gente nem avalia o sistema, nem avalia o que está acontecendo. E sabe qual é o sistema? Sabe o que está acontecendo? Se eu vim, eu preciso, e se eu preciso, eu tenho que valorizar. Esse é o sistema. O sistema não é o outro. O sistema não é necessariamente o magnetizador, o passista, a casa, a palestra. O sistema é o que você veio buscar. Você veio buscar, está querendo, está precisando, então valorize. Porque você não está lá valorizando o outro, você está valorizando a si próprio. Você estará colocando dentro de si valores que não são adquiridos através de compras ou apenas subproduto de reflexões. Nós estaremos nos integralizando naquilo que nós viemos buscar, para que depois a gente não fique tão decepcionado como a Claire. A Claire viveu tão bem, sorriu tanto, brincou tanto, e por que não dizer, tripudiou da própria vida, das próprias condições, e de repente está no mundo espiritual numa situação constrangedora, e ainda perguntando a Deus: o que foi que eu fiz contra você? E certamente Ele vai responder: nada. Contra mim necessariamente nada, porque você é meu filho, você é minha filha, mas você está tentando ressarcir dentro de você mesmo ou de você mesmo aquilo que você fez que foi de forma indevida. Ah, mas eu posso ter feito tudo isto porque nunca nenhum pastor, nenhum orientador espiritual me deu qualquer informação. Mas não precisa. Ninguém precisa de nenhuma informação adicional. Mas e por que eu vou atrás? Porque muitas vezes a gente fechou os ouvidos, e quanto a isso, Jesus já nos advertiu. Muitos são os que têm ouvidos, mas não ouvem, e se ouvem não escutam, e se escutam não entendem. Muitos têm olhos, mas não têm olhos de ver, significando dizer que nós não extraímos as lições e os aprendizados de cada ocorrência que a nossa vida nos oferece. Portanto, como sugestão do dia, para quem queira conhecer de fato como é o mundo espiritual, antes de ir para lá de volta, quem queira entender como é que são as repercussões dos nossos comportamentos, antes de chegarmos lá de volta, para aquela pessoa que queira ter uma opinião bem sensata da vida que continua, mas se ela continua, ela já tem princípio aqui, de descobrir tudo isso antes de estar lá de volta. O livro Céu e Inferno é uma boa leitura, e para quem queira mais um pouco, é um excelente livro para reflexões e estudo. Estejamos bem relaxados, meditativos, sim, meditativos acerca dos valores da vida, mas conscientes de que todos aqui estamos, absolutamente todos, buscando o melhor, tentando absorver o melhor. E por isso mesmo, não cabe outros comedimentos equivocados, outras contaminações. Nossos pensamentos agora
buscam o encontro com o divino, com o superior. Posso dizer para mim mesmo: errei mais uma vez, falhei de novo na minha tentativa de superação, escorreguei, caí, machuquei-me, mas eu posso começar tudo de novo. Então este é o momento de pensar no recomeço, no refazimento, na superação. Não importa nesse instante de onde vieram as minhas mazelas, mas é extremamente importante que aproveitemos esta ambiência fluídica, este espaço com energias totalmente refazentes, para pensar e repensar em tudo que agora, a partir de agora, eu posso fazer melhor. Eu posso fazer melhor cuidando melhor do meu corpo. Eu posso fazer melhor pensando melhor e expressando melhor as minhas boas ideias. Ainda que eu elimine apenas uma citação desagradável por dia, eu já estarei contribuindo muito com o mundo exterior, que não se contaminará com os meus desequilíbrios. Mas mais importante ainda, estarei eu me reequilibrando comigo mesmo. O mundo é bom, porque o mundo é divino. A vida é boa, porque a vida é uma graça divina. Tudo pode ser melhor ainda quando nós nos integramos nessa bondade infinita, vibrando de uma maneira consciente, ou pelo menos na tentativa de consciência de tudo que nos aguarda de melhor, de mais feliz. Inspiremos profundamente, e quando expirarmos, imaginemos pondo para fora energias desagradáveis que permanecem em nosso corpo e em nossa mente. Saturemo-nos de bênçãos. Deixemos o nosso corpo e a nossa vida libertos de más influências. Inspiremos profundamente. Peçamos a Deus que nos deixe o melhor. E a parte menos produtiva, que seja devolvida à natureza para a reconstituição de todo um sistema. Assim como há fluxo, há refluxo. E para sermos justos com a vida, absorvamos tudo e devolvamos tudo renovado à natureza, que por sua vez tudo renovará para a nossa própria sustentação. Deixemos sair de nós alguns senões desagradáveis e deixemos-nos penetrar por novas energias, fontes vigorosas de saúde e de harmonia, para o nosso próprio enriquecimento físico e espiritual. Os nossos magnetizadores unem suas energias, os seus campos magnéticos, para juntos com os fluidos do mundo espiritual, nos preencher e nos reconfortar. Temos vários companheiros e companheiras que neste momento também estarão sintonizados conosco à distância, recebendo, percebendo e introjetando estas bênçãos. Por isso mesmo, o ideal é que estejamos de mente e corações abertos, para absorvermos o melhor de toda esta energia, que a partir daqui se espalha pelo universo que procuramos, como a dizer à vida, que temos, recebemos e devolvemos vida
em nome da vida maior. Estes fluidos do mundo espiritual e dos amigos encarnados penetram nosso corpo, e aqueles que estiverem melhor sintonizados, de certo sentirão como pequenas descargas a prenunciar mudanças no campo físico. Outro tanto absorve uma energia mais sutil que vem do mundo espiritual e funde-se com a nossa energia, estabelecendo para nós base para reformas interiores, base para o engrandecimento de cada um de nós. São bênçãos que, mesmo não as sentindo de forma ostensiva, existem, nos alcançam e nos fortalecem. Cabe a cada um de nós crer, buscar, ter vontade, querer vencer, buscar a ajuda, mas dar as condições da ajuda nos alcançar. Creiamos, nós podemos sim nos curar. E o mundo espiritual e a energética humana deste ambiente tem tudo a corroborar com a nossa vitória, com a nossa superação, com a nossa cura. Creiamos e nos entreguemos. Enquanto os nossos magnetizadores vão magnetizar nossas almas, em total sentido de respeito e gratidão à vida, ficaremos aqui em oração, agradecendo e ao mesmo tempo absorvendo um pouco mais dessa energia, na certeza de que os nossos anjos protetores cuidam de cada um de nós com carinho espiritual muito grande. Pudessem vocês perceber, se extasiariam com o trabalho magnânimo que é desenvolvido em favor de cada um de nós. Deus nos abençoe e continuemos em oração.